Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, dia 11 de julho, o programa que leva até si um pequeno resumo desta semana. Uma semana marcada pelo incêndio que deflagrou numa oficina desativada em Paredes. Basicamente tratou-se de um incêndio numa zona de oficina inativa. O incêndio ficou confinado a essa mesma oficina. Existiam exposições habitacionais, portanto apartamentos contíguos a essa oficina, bem como esta loja comercial. Nenhuma das zonas habitacional e da loja foram afetadas e o incêndio, como disse, está perfeitamente confinado à fábrica. No âmbito do concurso da cebola a realizar por ocasião da Feira de São Bartolomeu, a Confraria do Presunto e da Cebola do Tamegui Sousa realizou uma visita aos campos de produção. Nós fizemos uma avaliação dentro daquilo que é o nosso caderno de especificações e também o regulamento para a atribuição da melhor cebola que iremos atribuir na Festa da Cebola por ocasião da realização da Festa da Cebola no São Bartolomeu, que este ano está também garantida, como já foi divulgado, apesar dos tempos difíceis da pandemia que atravessamos, mas a Câmara Municipal e por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara que decidiu que iríamos assegurar a Feira de São Bartolomeu, porque se trata, a Feira de São Bartolomeu, na vertente da venda da cebola, uma vez que se trata de um produto que é sazonal e que só é vendável nesta altura e para a defesa dos agricultores e da produção irá ser garantida na altura da Feira de São Bartolomeu, de dia 15 a dia 26 de agosto próximos. Já iniciaram na freguesia de Boelha, em Penafiel, as obras para o centro de dia para os idosos. É a obra mais importante que até hoje foi feita em Boelha. Porquê? Porque esta obra vai acolher os nossos utentes, aqueles que têm os mais vulneráveis, os mais velhinhos, aqueles que deram tudo por nós enquanto nós precisávamos, e esta obra vai-lhes trazer tudo aquilo que lhes podemos dar e que eles nos deram no passado. E por isso esta obra, para mim, é sem dúvida a obra mais importante que vai ser feita na freguesia de Boelho, porque, como disse, é direcionada para os mais vulneráveis, para os mais velhinhos, para aqueles que precisam de nós. Foi no passado sábado que se jogou mais uma edição da histórica Taça de Amarante. Esta é uma das provas mais importantes do nosso calendário, do nosso clube, também ele é histórico e foi com muito gosto porque no ano passado, após a reabertura, organizámos esta prova e tivemos cerca de 25 participantes, o que na altura era um número expectável porque tínhamos aberto há cerca de um mês. E neste momento, este ano, e apesar dos tempos em que passamos, contamos com 64 jogadores, sempre dentro das normas de distanciamento, obviamente, mas 64 jogadores, o que é algo que nos enche de orgulho, porque significa que realmente o campo está em boas condições, as pessoas estão a gostar de vir cá e o clube está com vivacidade, que é isso que é muito importante para nós. Esta semana, no programa Virar à Esquerda, os temas em destaque foram a reforma do funcionamento da Assembleia da República, a nacionalização da EFASEC e os dados do coronavírus. Todos os constrangimentos que estão a surgir à gestão do dia-a-dia da empresa advêm destas dificuldades. Portanto, e é o dever do Estado salvar... É o dever do Estado, e não há aqui uma espécie de vontade... Esta semana foi muito falada, porque foram duas possibilidades de nacionalização, porque na etapa acabou por não ser, obteve-se um acordo, mas foram duas possibilidades de nacionalização e houve muita gente com muita resistência a este tipo de salvação. Agora, eu pergunto o prejuízo que seria para o país. Nós temos uma empresa como a EFASEC, com 2.000 trabalhadores, com um know-how único que demoraria anos a acumular, a deixar de trabalhar no nosso país. Até ao nível tecnológico, na área em que ela labora, a importância que pode ter até no futuro. E é uma empresa apetecível
Isso era outro assunto que eu ia chegar. A primeira coisa é, as pessoas perguntam que custo é que tem para a FASEC. Havia muita gente revoltada porque não conseguimos calcular ao dia de hoje, ninguém conseguiu avançar ao dia de hoje os números. A razão é muito simples. Não se consegue saber qual é o custo da FASEC porque nós nem sequer sabemos em detalhe quem é hoje em dia o dono das ações da FASEC. César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, foi recebido por Paulo Ferrinho no programa Data Vénia. Qual era o ganho que tinha ser só comandados por gente da GNR, por pessoas que foram formadas especificamente para a GNR? Qual era o ganho que tinha efetivo? Mas perdiam a condição militar, ou não? Mas também não vemos atualmente o que é que ganhamos em sermos militares. Porque se há uns anos atrás e para trás tínhamos, a nível de diferenciação com a PSP, tínhamos alguns ganhos por termos a condição militar, atualmente isso já não se põe porque não temos ganhos nenhuns. Pelo contrário, temos perdas. Aquilo que a GNR passa para cá, para fora, para o cidadão, que não corresponde àquilo que é dentro da instituição, que é uma instituição humana, próxima do cidadão e só a questão do humana não acontece dentro da instituição. A obediência não era aplicada a todos, não é? Porque uma pessoa que não tivesse nenhum sintoma, não tivesse o Covid, havia aquelas restrições, mas poderia andar na rua, porque ia buscar o pão. E as pessoas podem dizer sempre que ia buscar o pão. Até podia sair 10 vezes por dia só para ir buscar pão. Não é? Nós não vamos andar atrás da pessoa. Gosta de pão fresco, essas pessoas. Pois, exatamente. Claro. Duarte Graça trouxe-nos temas como o racismo e a comunidade LGBT no raiz da questão. Acho que há um aproveitamento. Porque, na verdade, isto é só a nível político. Porque depois eu não vejo nenhum português a ser racista. Repara, Paulo. Não há. É uma falsa questão. É um número político que se levanta. São números políticos que se levantam. Por exemplo, quando falas de racismo agora, não sei o quê. É verdade, só falas pontualmente. É como a violência doméstica. Há outros pontos também. Porque interessa a agenda política. Mas repara. Porquê é que só agora, Eduardo? Explica-me tu. Como eu te estou a dizer, não. Desculpa, Paulo, acordaram agora. Espera aí. Porquê? Paulo, em relação a isso, mais uma Podes vez. Podes-me responder porquê? Paulo, eu não falo. Mas achas que as pessoas portugueses são burros? Repara, sei o que é que motivou. Eu não sou um canal dos políticos. Eu sei, é evidente. Vão ter que dar provas aos meus espectadores. Claro, são milhares de espectadores que não são políticos que querem ouvir falar. Exatamente. O cantor Jorge Guerreiro esteve esta semana na rúbrica Música, uma rúbrica que deve rever. Aliás, isto teria normalidade se eu pudesse trabalhar neste momento. Portanto, a 100%, enquanto eu não puder trabalhar e ainda não voltei ao meu normal, digamos assim, não é? Mas é óbvio que foram meses complicados e que foram meses apreensivos, obviamente, porque acho que qualquer pessoa no seu perfeito juízo receou qualquer coisa, não é? Receou qualquer coisa porque todos os dias era uma incógnita e deixar lá ver o que é que isto vai ser amanhã e os resultados amanhã e etc. Portanto, qualquer pessoa normal receou qualquer coisa. Numa dança de prazer, ela me enfeitiçou. Vai malandra, vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai. António Cunha, comentador do Novo Canal no programa Democracia em Debate, admitiu esta terça-feira que as propostas do PSD vão contribuir para melhorar o orçamento suplementar. Este orçamento suplementar foi para fazer face às consequências da crise da pandemia. E então é uma proposta que prevê uma queda do produto de cerca de 6,9%, mas já em abril o FMI dizia que para Portugal essa quebra andaria à volta dos 8%, sendo que para a zona euro a previsão é de 10,2%. São números assustadores. E no que diz respeito ao nosso país, para além de uma taxa de desemprego que se prevê da ordem dos 13,9%, e daí, a partir de que crise social é que daí advirá, não é? Ou virá, dizemos que
esse orçamento aprovou necessidades de financiamento da ordem dos 13 mil milhões de euros. Não é coisa pouca. Para que aprovamos um orçamento em janeiro, dentro daquilo que seria uma realidade habitual, normal. Esta nova normalidade, esta nova crise pandémica fez com que o orçamento para 2020 tivesse um suplemento de cerca de 13 mil milhões de euros. É muito. É mais do que aquilo que, por exemplo, ainda há de reservas do quadro financeiro plurianual anterior, o chamado Portugal 2020, que ainda há cerca de 10 a 12 mil milhões de euros disponíveis, que o Governo pode gastar em projetos sem, por exemplo, ter a obrigatoriedade de financiar 15% da chamada contrapartida nacional. Ricardo Costa, candidato à Federação Distrital do PS Braga, esteve no Especial Informação para falar da sua candidatura e irá pertencer ao leque extenso de comentadores do Novo Canal. Ricardo, a primeira pergunta que eu faço é muito concreta. O que é que distingue a sua candidatura da outra candidatura do Dr. Barreto? Bom, eu acho que é importante nós percebermos que existe um tempo para tudo. Eu acho que é chegada a hora de dizer que é tempo de um tempo novo, se quiséssemos. E aquilo que eu acho é que nós temos uma estratégia para o distrito. Temos uma moção de incentivar os pilares, desde a economia, ao social, ao desporto, à mobilidade, entre várias vertentes. E se eu perguntar aos militantes do Distrito de Braga uma marca desta federação atual, que está no poder há alguns anos desta parte, eu diria que há uma marca que é patente, que é a marca da divisão. Não há uma marca, quer seja na economia, quer seja na mobilidade, quer seja no desporto, não existe uma marca. E os partidos políticos existem para criar, no fundo, a necessidade. Ou seja, respondendo às necessidades, mas também para criar a necessidade. Dizendo o que pretendemos, neste caso, para Braga, para o Distrito de Braga. E eu não conheço uma ideia, não conheço uma estratégia para o Distrito. E nós temos. E que a seguir, mais à frente, podemos falar delas. Mas tem o Ricardo. Exatamente. Deixe-me só interrompê-lo. Algo que eu notei na minha pesquisa é que a Federação do PS de Braga está muito longe, desde até risco da perca de Câmara Municipal de Braga, que a Federação do PS ficou muito discreta. Não há debates, não se vê os militantes próximos do partido. Será o porquê que isso acontece? Deixe-me dizer-lhe, porque esta federação vive fechada em si própria, em si mesmo. Eu posso dizer que eu fui convidado para vários debates, quer seja via streaming, quer seja via redes sociais, quer canais de televisão, quer jornais, quer rádios também, propriamente ditas, e eu aceitei todos os debates, e o que me diziam de lá é que o meu adversário nunca aceitou nenhum debate para comigo. Eu acho que isso não é ser democrata, não faz bem à democracia. Porque os militantes vão votar no dia 18 de julho, têm que saber as ideias de cada candidato. E eu diria que se não há debate, não há esclarecimento. Há apenas cada um diz aquilo que pensa de forma isolada e não há lugar ao contraditório. Eu acho que isso é fundamental para que a democracia possa crescer e para que os partidos possam se afirmar e possa ser efetivamente uma alternativa. E aquilo que nós temos notado desta federação atual, repare, nós em 14 concelhos já fomos poder em 9. Neste momento somos em 2 do Partido Socialista e mais 2 independentes que nasceram de candidaturas oriundas do Partido Socialista, de divisões que foram promovidas pelo atual Presidente da Federação. Não fosse a Direção Nacional intervir, e nós tínhamos um problema mais sério ainda, em vez de 4, tínhamos 2 concelhos que eram apenas do Partido Socialista. O Jornal Diário desta sexta-feira recebeu Nelson Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Lousada. Houve um processo prévio, no meio daquela emergência toda, porque eu também percebo que no governo ninguém queria estar com este dossiê em mãos, porque era chover telefonemas de todo lado, e com esta frieza, quer na questão das máscaras, equipamentos de proteção individual, toucas, cógulas, uma série de questões, houve cuidado de haver a certificação, mesmo a certificação CE estando suspensa. A União Europeia estava suspensa para libertar tudo isto, mas ainda assim as pessoas têm que se habituar a fazer as coisas com qualidade para que no futuro também se possam proteger. Dizer, sim senhor, numa altura de crise eu fiz isto, mas tinha autorização do Infarmed, da ASAI e do que quer que seja. Muito bem. Nós sabemos que hoje o Governo libertou a ordem para os bares e esplanadas estarem a funcionar perfeitamente.
Vocês chegaram a fechar algumas ruas para darem condições ou para alargarem esplanadas para os vossos comerciantes? Não houve essa necessidade, que eu tenha de memória, mas sim, isentámos as esplanadas, isentámos uma série de questões para que todos aqueles empresários que teriam que reduzir para metade a sua capacidade interior, não é, pudessem ganhá-la no exterior e, mediante o surgimento do verão, poderiam ter as pessoas de uma forma mais espaçada. E para já tudo correu bem, é lógico, às vezes um ou outro incidente que depois a GNR tratará, mas isso já não é da nossa competência. Quem também esteve no Jornal Diário durante esta semana foi Eurico Couto, treinador do União Sport Clube de Paredes. E acaba por vos prejudicar no fundo, que se pode mandar parar foi muito complicado para vocês, que até estava a correr bem. Sim, estamos a fazer uma boa época, assim, pronto, é óbvio que foi mal em todos os sentidos, mas temos que perceber que era obrigatório parar. Agora, temos é que ter um cuidado extra neste início de pré-época, porque são 5 meses e meio de paragem, é uma lesão prolongada para todos os jogadores, não é? E isso requer aqui alguns cuidados extras e temos que planear muitíssimo bem a pré-época, porque o risco de lesão vai aumentar. É uma vantagem ter o Pedro Silva novamente como presidente? É uma vantagem e é uma das grandes razões para a renovação, naturalmente, porque além de ser um excelente presidente, de tudo o que tem vindo a fazer pelo clube e o percurso que temos vindo a fazer, temos também uma boa ligação e isso ajuda-nos a trabalhar ainda melhor, sabendo separar sempre o presidente de treinador e depois o pós, a amizade que temos. Foi fundamental para renovar e isso não tenho que esconder. O grupo Ideal Corpus tem um espaço outdoor para corpo e mente e que terá em breve a valência de campo de férias. Esta ideia surgiu na pandemia. Esta pandemia trouxe muita coisa má, mas também trouxe algumas coisas boas. E esta foi uma delas. Foi uma ideia que surgiu quando o espaço outdoor era permitido para 5 alunos. E nós tínhamos os ginásios fechados, então decidimos abrir este ginásio outdoor, onde tem 11 zonas de treino, onde as pessoas estão todas separadas, onde as pessoas treinam ao ar livre, onde as pessoas se sentem seguras e saudáveis e continuam a praticar saúde, que é para isso que nós cá estamos. O penafidelense Nuno Araújo apresentou ontem a sua equipa e o seu carro que irá estar presente este fim de semana no Campeonato Nacional de Rallycross. Nuno Araújo conduz um Skoda Fabia MK3 N1600. Era um momento que nós já aguardávamos há algum tempo e já há alguns meses que íamos pensando nesta iniciativa de fazer uma apresentação da equipa, não só por causa dos patrocinadores, mas depois estabelecer este elo de ligação também com a Penafiel e obviamente com a sua população. Portanto, escolhemos este local que é o IP, que é um local que eu já frequento muitas vezes, portanto, e que é um local de excelência também aqui no centro da nossa cidade. Bom, e acho que o momento acabou por ser importante para apresentar os nossos patrocinadores, a equipa, todos aqueles que estão envolvidos neste projeto e para apresentar o carro com a sua nova decoração que está aqui bem atrás de nós. Bom, acho que acabou por ser um enorme sucesso. Passamos agora para o habitual espaço de comentário, não digo só político, e hoje na minha companhia tenho Pedro Marques Pimenta. Pedro, obrigada mais uma vez por estares aqui connosco. A tua semana correu bem? Eu é que agradeço, antes de mais, vai-te sempre um gosto e felizmente sim, a minha semana correu bem. Espero que a tua também. Também, obrigada. Este tema já foi debatido diversas vezes por diversas pessoas a nível nacional, mas ainda não tínhamos falado dele, que é o tema da TAP. E o que é que tu nos tens a dizer sobre isso? Muito bem, Fátima. Antes de mais, acho que importa aqui perceber os números perdão, e a dimensão também da própria TAP. A TAP só no ano passado exportou cerca de 2.600 milhões de euros. A TAP emprega mais de 10 mil pessoas, dá emprego direto a mais de 10 mil pessoas e cerca de 100 mil postos de trabalho indiretos. Além disso, a TAP também gasta, ou neste caso desconta, 300 milhões de euros em impostos que deixa aqui no nosso território. E portanto, perante toda esta dimensão, eu considero que não poderíamos deixar cair aqui a TAP numa insolvência. Repara que Portugal vai agora
investir cerca de 1.200 milhões de euros através de um empréstimo que foi o valor máximo permitido pela União Europeia para esse empréstimo à TAP. E esse valor, comparado com estes números que aqui te dei, acaba por não ter aqui um peso muito grande. Naturalmente que eu compreendo a preocupação e também alguma ansiedade dos portugueses com este tema. É natural. Porquê? Porque a TAP também apresenta, ao longo dos anos, muitos prejuízos, tem um capital negativo que ronda os 500 milhões de euros, e eu compreendo naturalmente que o que aí bem e a própria reestruturação que é necessária e que tem que ser muito bem feita, terá que ser arranjada aqui também uma empresa especializada, que o próprio Ministro já falou que está a estudar esse caso, que já está no mercado à procura disso. Teremos que ter aqui gestores internacionais também com muitas capacidades, isso não fica barato, compreende-se isso. E naturalmente que temos também que ver aqui a posição estratégica da TAP. A TAP não tem necessariamente que dar lucro. A TAP é uma empresa que nos permite também ter acesso às nossas ilhas, que nos permite ter acesso à diáspora portuguesa, através aos nossos países da comunidade portuguesa, e toda esta posição estratégica, não só, repara, a TAP, Portugal, como sabes, tem apenas uma via terrestre. Chegam a Portugal 90% dos turistas por via aérea. Dessa via aérea, cerca de 50% chega via TAP. Portanto, temos aqui uma posição, através da TAP, de soberania e de coesão territorial, sobretudo, que eu acho que não podemos deixar cair. E por estes fatores é que eu considero que a posição do Governo em não permitir que a TAP entrasse em solvência e adquirir os 22% do David Neeleman, ficando agora com 72,5% da TAP, mais 22,5% que pertencem ao Humberto Pedrosa e os 5% que se mantêm nos trabalhadores. Eu considero que foi a decisão mais sensata. Temos mesmo que perceber a dimensão aqui do projeto e da TAP em si, por todas estas questões que mencionei, nomeadamente a soberania, a coesão territorial. E, na minha opinião, eu acho que foi uma boa tomada de decisão. Contudo, pronto, tenho que reforçar, eu compreendo a ansiedade. De facto, até pela questão que temos agora da pandemia, as companhias aéreas estão a passar graves problemas, o próprio turismo vai ser muito, e está a ser muito afetado com isso. Agora, a pandemia também não há de durar para sempre, não é? E a própria recessão não há de durar para sempre. O próprio Ministro também disse isto. E, portanto, eu quero crer que, a longo prazo, podemos ter uma empresa que nos permite ter essa estratégia nacional de coesão territorial, bem gerida, e que nos vai oferecer aqui condições bem melhores. Ela está sobredimensionada, naturalmente que a reestruturação vai ter aqui alguns efeitos, se calhar, menos bons. O próprio António Costa já referiu, até fazendo aqui uma comparação, que dizia que quando alguém vai ser operado, a operação tem sempre dores, não vale a pena dizer a alguém que vai ser operado e que não vai ter dores. Portanto, ele próprio já assume que, de facto, vai haver aqui cortes, nomeadamente com a questão dos voos, nomeadamente até, se calhar, eventualmente depois, com alguns cortes a nível de emprego. Agora, se for bem feito esta reestruturação e se contratarmos aqui alguém competente e capaz que possa dar aqui uma nova vida à TAP, eu acho que esta companhia tem tudo para a longo prazo, a médio e longo prazo, ser uma mais-valia, sim. E esta é a minha opinião para o país. E pronto, e reforço a questão, que é, não podemos perder esta questão de soberania, temos que perceber a coesão territorial que ela nos permite e temos que perceber também os números que estão aqui associados. Eu também não falei há pouco. A TAP gasta 1.300 milhões de euros em compras a mais de 1.000 empresas nacionais. Portanto, é todo aqui um conjunto de coisas que por estes números, pela posição estratégica, eu sou favorável a esta tomada de decisão por parte do Governo. Tens a mesma opinião, por exemplo, sobre a EFASEC? Fátima, a EFASEC é uma questão diferente, até porque a EFASEC é uma empresa que está situada... Mas é uma empresa prestigiada também? Sim, é uma empresa prestigiada e em termos tecnológicos é de ponta e a própria EFASEC neste momento será esta nacionalização agora para depois ser vendida. Nós sabemos que a EFASEC está muito bem estruturada, teve a ver com uma questão de suspeitas de má gestão por parte dos atuais acionistas privados, e eu estou em crer que depois desta nacionalização, quando ela estiver novamente pronta para depois ser vendida, certamente não faltarão compradores e não haverá aqui grandes consequências com a EFASEC. É uma empresa com um rigor tecnológico de ponta que tinha que ter este tipo de cuidado por parte do Governo.
Muito bem, Pedro. Suspeito que vais repudiar agora este tema que é o financiamento público da tauromaquia. Vou, Fátima, vou porque eu não consigo compreender como é que se pode permitir que um espetáculo permita que se trate mal um animal. Não consigo compreender, não consigo e não percebo como é que ainda hoje em dia se considera aquilo um espetáculo e até se considera cultura. E contra os teus falas? E contra os meus falo. E era aí que ia agora também chegar. Felizmente, os deputados ou melhor, os jovens deputados socialistas, muitos deles ainda da juventude socialista, votaram contra. E, portanto, eu vi isso com Achas que muita há uma grave. diferença no que diz respeito às idades, na opinião? Há aqui duas diferenças. Há essa sensibilidade. Porquê? Porque eu considero que isto é um progresso civilizacional. Fátima, repara no seguinte. Há muitos anos atrás, a luta de gladiadores era cultural. Hoje em dia não cabe na cabeça de ninguém. Está muito ligado, está muito enraizado na cultura. Exatamente. portuguesa. Agora, há aqui dois fatores, nomeadamente esse que tu referes, a questão dos jovens de hoje em dia com o progresso civilizacional, já olham para aquilo com Seja por que repúdio, partido for, exato. mas depois há a tal questão cultural. E eu não posso dissociar isso, que é, naturalmente, se formos ali para certas zonas do país, aliás, há 60 municípios que promovem as touradas. Porquê? Porque lá está, é uma questão cultural e muito própria. Há dias falava com um amigo meu que me dizia o seguinte, no Alentejo, as crianças, no recreio da escola, não jogam futebol. As crianças brincam à tourada. Portanto, é mesmo uma questão cultural, nascem e aprendem a viver com aquilo. Agora, isto também passa por um processo de educação formal e informal, junto dos mais novos, para que depois, um dia mais tarde, isto já seja visto exatamente como estamos a olhar para a luta de gladiadores. Hoje em dia não cabe na cabeça de ninguém dois homens Mas entrarem isso já numa arena acaba por acontecer para se hoje em matarem. dia com os mais novos. Sim, eu acho que acontece e repara, só esta posição aqui de alguns elementos de jovens socialistas que foram contra, não é? Posicionaram contra os Sim. restantes colegas, não é? Não obedecendo à disciplina de voto, mostra também isso. E muita gente nota-se que está sensibilizada para esta temática. E acima de tudo é assim, não temos que financiar publicamente um espetáculo que é de agonia, que é de sofrimento e que eu acho que nada acrescenta ao país e a quem assiste. Aliás, a ONU instou ainda recentemente a tourada a ser só permitida para maiores de 18 anos. Portanto, isto mostra claramente que tipo de espetáculo é este. Não é espetáculo nenhum. Mas isto é a minha opinião, naturalmente. Mas sim, repúdio completamente. Sou contra as touradas, não gosto de touradas. E esta é a minha posição, não a vou mudar de forma alguma, mesmo que o meu partido esteja favorável. Uma coisa que não és contra é de Fórmula 1, porque és um apaixonado por este tipo de competição. Fórmula 1 que volta a Portugal 24 anos depois, por Timão. Sim, vamos ver, ainda não está definido que volte, mas à partida sim, vamos ver. Agora, eu queria era dar nota aqui e destaque para a posição do meu estimado professor de mestrado, que é o professor Paulo Reis Mourão, que deu recentemente uma entrevista ao Jornal Económico, em que falava sobretudo, portanto, dos benefícios económicos associados à Fórmula 1. E sobre isso é importante dizer o seguinte, Portugal e também Espanha ganhariam muito com isto. Agora, Qualquer competição a nível internacional, mundial, traz sim, aliás, claramente a seguir ao Euro benefícios. A seguir ao Euro 2004 e eventualmente também depois de termos cá a Champions, este será seguramente o maior evento que chegará aqui. Outra coisa muito importante que tenho que ressalvar é que teremos cá os maiores players da indústria mundial. E, portanto, só Sim, por estas patrocinadores a nível... Patrocinadores de Fórmula 1 são dos maiores patrocinadores que podemos ver no desporto. E até pela questão turística e por todo o processo depois aqui que podemos dimensionar, não é só depois a questão direta do dinheiro que vamos ganhar com isto, é também todas as outras questões indiretas que ficam aqui associadas e depois a própria exploração através do turismo e da imagem de Portugal e do Algarve, naturalmente, todos esses benefícios indiretos têm que estar aqui assegurados. E é muito isso também que o professor Paulo Reis Mourão diz. Ele fala até, inclusive, que só a própria vinda da Fórmula 1, mesmo nestes tempos de pandemia, pode assegurar cerca de 50 milhões de receitas. Só o facto de termos cá todas as equipas, os construtores, toda a organização, só nisso conseguimos ter aqui um lucro enorme. Naturalmente também tem alguns custos, é verdade, estão estimados em cerca de 30 milhões e pronto, estamos em tempos difíceis, veremos se o Estado estará ou não disponível agora. Em todo o caso... E também devido à pandemia que estamos a viver. E também devido à pandemia, até porque assim, se for realmente em outubro, está muito próximo. Sim, se for em outubro está muito próximo e levanta-se aqui outra questão que é... Se bem que os adeptos também não deve ser permitida a entrada
de adeptos. É isso. Levanta-se aqui outra questão que é precisamente essa. Eu ia concluir, desculpa, Fátima. Repara, sem adeptos, a receita será consequentemente menor. Mas também o custo de toda esta operação também será menor. E é uma oportunidade única, porque há 24 anos que Portugal não tem Fórmula 1 e, portanto, se este ano cá tivermos uma prova com esta grandeza, acho que é bom para todos. É bem-vinda. Eu tenho que te pedir desculpa porque, entretanto, mudei a ordem dos temas, temas, mas tu querias dar um apontamento também sobre o acolhimento dos refugiados em Portugal. Sim, quero, Fátima, acho que é extremamente importante e, se bem te recordas, num programa anterior, numa das recomendações eu tinha dito para os nossos telespectadores verem o programa que era Os Príncipes do Nada, que é um documentário da Catarina Furtado, em que demonstrava efetivamente o flagelo que é esse campo de refugiados de Lesbos, na Grécia, onde há muita violência, há uma sobrelotação, e agora vimos esta semana chegarem 25 refugiados, menores, não acompanhados, e também vimos, através dos números que são apresentados na notícia, que Portugal será o segundo país da Europa a acolher mais refugiados. Só a seguir só a Alemanha é que vai acolher mais. Portugal vai acolher cerca de 500 refugiados. É com muito agrado que eu vejo o meu país a ter uma atitude... Mas não com surpresa, porque os portugueses sabem receber e são solidários. Sim, somos solidários, é verdade. Não é uma surpresa para ninguém. Não é uma surpresa, mas é com agrado. Muito agrado mesmo, Fátima. É uma questão humanitária. Até agora, lá está, mais uma vez, temos que falar da pandemia, porque ela atrapalha efetivamente também nestes casos, não é? Nestes processos. Porque, repara, se existe sobrelotação numa questão desta pandémica viral, é natural que o vírus se propague muito mais facilmente, e a questão do surto está muito associada a estes campos e é um perigo tremendo. Além de lá estar todo o sofrimento que lá existe, quem acompanhou esse comentário percebe, e portanto esta ajuda é mais do que bem-vinda, e fico mesmo satisfeito por ver Portugal a dar os braços e a estender a mão, no fundo, não é? E espero que agora essas crianças, esses jovens, possam ter um futuro bem melhor do que aquele que estava previsto. Não nos resta muito mais tempo, mas sei que queres falar sobre a anexação da Cisjordânia por parte de Israel e dar uma pequena recomendação que me fazes, aliás, todas as vezes que cá vens. Exatamente, já é habitual fazer essa recomendação e hoje termino exatamente com o mesmo processo, que é recomendar que ouçam um podcast da TSF, do Mapa Mundo, com também um ex-professor meu, mas neste caso a licenciatura, que é o José Pedro Teixeira Fernandes, que fala na questão do plano de anexação da Cisjordânia por parte de Israel. É um conflito que infelizmente já dura há vários anos, é o eterno conflito entre árabes e judeus, o conflito israelo-palestiniano. Sabemos que a Cisjordânia é um dos territórios que Israel quer há muitos anos anexar. Tivemos a luta dos 6 dias em 1967, onde Israel conseguiu ali controlar alguns locais. Temos também a questão da faixa de Gaza, que é dominada ou controlada pelo Hamas, da Palestina, e pronto. Depois temos aqui a Palestina também muito dividida. Porquê? Porque o Hamas, que domina a faixa de Gaza, e o Fatah, que é a unidade palestiniana, que domina a Cisjordânia, eles próprios, mesmo sendo palestinianos, estão muito divididos. Depois há também aqui um fator territorial. A Cisjordânia está separada da faixa de Gaza por 51 km, portanto, tudo isto não permite aqui que haja uma coesão também política, e pronto, isto não ajuda. Porquê? Porque eles são nestes momentos de crise é que também se confrontam e que também estão unidos contra Israel. Pronto, Israel tem sido muito mais esperto e tem aproveitado estes momentos para aproveitar esta dimensão, e de facto Netanyahu também aqui com uma posição estratégica, porque foi uma promessa eleitoral esta anexação, e pronto, e quem agora ouvir esse podcast vai também perceber melhor toda esta informação a nível de relações internacionais e deste conflito, que é muito interessante. Aproveito também e deixo a sugestão de verem uma série da Netflix, que é a Fauda, em que representa, de uma forma assim muito particular, porque é uma série de ação, mas representa este conflito entre judeus e palestinianos, e entre israelitas. Entre judeus e árabes, e entre israelitas e palestinianos. Vale a pena. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Obrigado, mais uma vez. Foi este o comentário com Pedro Marques Pimenta, inserido no Informação Semanal deste sábado, dia 11 de julho. Aproveite o fim de semana com todo o cuidado. Novo canal, sempre novo, sempre seu.